Bom, e ela começa o livro com a história, com a história da história, né? E aí a gente viu na primeira aula isso que ela botou o título do fio da história, né? Que começa a 1001 páginas tem sido escrita para se tentar contar a história da teoria do conto. Afinal, o que é o conto? Essa é a grande pergunta, né? Em teoria, a gente tem que ter conceito, né? Então, o que é o conto? Isso que a gente tem que definir, né? Aí ela fala como tenta dar uma história, a sua história, né? Rapidamente, do conto, que teria começado 4.000 anos antes da nossa era, muito tempo, né? Os chamados contos dos mágicos, né? E, bom, depois vem a Ilíada, a Odisseia, atribuídos a Homero. Hoje em dia a gente sabe que não é bem, tem assim, suas nuances aí, mas a gente fala Homero, mas não é, a gente sabe que a Ilíada foi composta por alguém e Odisseia por outro alguém, ou no plural, né? Mas a gente chama de obras, textos homéricos. Aliás, textos homéricos tem outros também, né? São mais famosos, Ilíada e Odisseia, tem outros também. Aí ela fala nessa primeira parte, que é a primeira aula, né? Que a gente teve aqui, dia 18 de agosto, falamos do conto do Oriente, né? O Panchatantra, né? Século VI antes da nossa era, que está escrito em sânscrito, né? E no século, bom, aí tem um pulo para o século X, né? Que na Pérsia circula o que a gente conhece como As Mil e Uma Noites, essa história dessa moça Scheherazade, que tinha que contar toda noite contava uma história para o rei Shahryar, né? Porque ele casava, a primeira mulher dele traiu, então para não sofrer o mesmo mal, então todo dia ele caçava e passava a noite com a noiva, né? Com a mulher, a nova a esposa, e no outro dia matava. É claro que isso é ficção, né? É ficção, tá? Mas né, a história conta que matava e chamava outra, caçava com outra, então cada noite passava com uma até que chegou a vez dessa Scheherazade, né? Que claro, e agora o que eu faço? Então ela viu que ele inventou, é muito, muito significativo isso, a gente pode estudar isso, o sentido, como a gente interpreta isso dessa moça tá contando, essa moça na verdade é um personagem, né? Tá contando para sobreviver, porque o rei ia passar uma noite com ela e depois ia matar, né? Então para sobreviver, para esticar a vida, né? Para não morrer, o que ela faz, conta uma história, conta um conto, e pelo jeito ela sabia contar conto, né? A gente sabe que tem gente que narra as coisas, mas melhores do que os outros, né? Então ela conta um conto e o rei Shahryar, né? Ele gosta, né? Aí você gostou? Espera só que amanhã continua, vou lhe contar mais. E aí ele fica interessado, aí esse fato de contar histórias, assim, nessa obra, né? Amigo da Noite, vai prolongando a vida. E isso tem essas interpretações, né? Então, como a literatura, né? A ficção, o fato de contar conto, né? Nessa época era tudo oral, isso faz parte da vida e prolonga a vida. Então tem todo um significado ali, além da história. Tem várias histórias que você estabelece, todo mundo conhece uma outra história dessa obra, né, em separado, porque na verdade são vários contos, né?
É uma sequência, não são 1000, né? Mas é uma sequência de contos e vai contar, mas são histórias curtas, né? E aí o que interessa pra gente, o que conta, né? Definir conta. Tá? A gente vai retornar a isso, né? É a grande pergunta, o que conta, né? Daí a gente viu também no primeiro dia, aqui no século XIV, né? Já muda as coisas, né? E aí a gente tem Boccaccio, que escreve esse Decameron, está disponível na internet, né? Se vocês querem ver, são contos mais eróticos, né? Digamos assim, para adultos, né? Tem algumas versões em italiano, mas dá para entender. Quem leu a obra e vê essas versões para TV, né? São contos para TV, né? Dá para acompanhar em italiano. O italiano, claro, não é italiano, não é português, né? Mas se você conhece a história, dá para acompanhar. Está em italiano. Eu não sei, deve ter alguma em português, espanhol, não sei. Mas dá, se você conhece a história, dá para acompanhar em italiano. Não é tão difícil assim. E tem a imagem aí que mostra também, né? Então tem. E aí também são várias histórias. Ele vai contando, são várias histórias, não é uma só. Pelo mesmo caminho, em 1386, né, tem os contos de Canterbury, não sei como pronuncia direito em inglês, né, de Chaucer, que também são um grupo de pessoas, não sei se são 10 pessoas que estão viajando, aí param de noite numa estalagem para descansar, né? E aí, nessa parada, aí acho que ele se torna, né? Não sei, agora não lembro se cada noite um conta uma história. Assim que aí vai contando história também. A mesma coisa, né? Cada um vai contando uma história. Então, é uma compilação de vários contos, né? Quem estuda comigo literatura espanhola, a gente vê esse semestre de cultura. É o Conde Lucanor, né? Uma obra de autoria de Juan Manuel, né? E que também essa transição depois do século, depois da Idade Média, em que ele recupera vários contos, né? De várias traduções orientais, árabes, né? Bíblicos, né? E europeus, claro. E ele coloca assim, a sua maneira, coloca aí, né, nessa obra. A Nádia não fala desse livro. Eu estou falando aqui porque, como trabalho e quem estuda comigo, talvez já tenha acompanhado isso. Faz parte também desse grupo, né? E depois também vem a Heptameron, né, da Marguerite de Navarre, né? Isso foi 1500 e tal. E depois no século seguinte, né, no início do século XVII, em 1613, o nosso grande Miguel de Cervantes publica as novelas exemplares. São 12, né, que ele publica. Tá? Isso foi mais ou menos uma revisão que estou dando do primeiro dia. O segundo dia, né, no livro está com o título de Este Inábil Problema da Estética Literária, onde eu questionei a estética, né? Porque estética tem uma confusão, e como a minha formação é clássica, né, grega, né, então conheço um pouquinho disso, ou mais do que um pouquinho, né? Então a estética dentro da literatura, dentro das artes, né, surge, ela surge no século, creo que 18, agora por aí, né? No que hoje em dia a gente chama de Alemanha, em que isso eu estudo, trabalho com meus alunos em teoria. Aliás, o próximo semestre eu vou dar a teoria da literatura 1. Bom, é que um alemão ali cria um conceito de estética a partir de uma palavra grega, a estésia. A estésia é uma palavra grega, então a estética vem da estésia, mas não é bem assim, né? O que esse autor propõe é o estudo, né, a partir do sentido, né? A questão do sentido está aí. Logo depois, no mesmo século, né, Kant
pega esse conceito e hoje em dia, quando falamos de estética, a origem da estética é mais conhecida a proposta filosófica de Kant do que me foge o nome ali agora do que inventou esse conceito, tá? Então a palavra estética, a estésis, né? A palavra estésis sim existia no grego, né? Agora veio este alemão no século XVIII e ele criou uma teoria, né, na área de artes, né, e que o Kant se apropria para a área de filosofia, em que é estética, e aí passa a ser a estética o estudo do belo. Depois se amplia isso no século seguinte, e o estudo do belo e do feio também, né? O belo e o feio. Essa é a estética filosófica, que é como nasce, tá? Só que Kant pega isso desse primeiro, né, e que inventou, e ele, a partir de uma palavra grega, ele coloca esse nome em alemão para um conceito artístico. Então, hoje em dia, quando falamos de estética, se estamos falando de conceito artístico, ele não vem do grego, né? A palavra vem do grego, mas o conceito não. Os gregos nunca tiveram esse conceito. Não há nenhum documento, nada disso que diga que a chamada estésis era um conceito na ordem, na área da arte que os gregos dominavam. De fato, isso não aparece, por exemplo, em Aristóteles, que é a nossa grande referência. Então aí eu faço uma crítica forte, né, quando as pessoas usam estética sem conhecer. E principalmente quando falam isso, não, porque estética vem do grego a estésia. Por quê? Porque se você vai no dicionário, tem dicionário que dá a origem da palavra, tá? Só que a gente trabalha com conceitos, né? A gente está na universidade. Um dicionário para todo mundo, né? Eu não falo que o dicionário é o pai dos burros, né? Com todo respeito a todos os burros, que eu acho que ninguém pode ser excluído desse grupo, né? Então o dicionário é para isso, é para ajudar. A Silvana se conectou aí. Boa tarde, Silvana. O dicionário é para ajudar a gente, né, a entender, mas que ser pai do burro não é que quem é burro que vai para o dicionário. Não confunda, né? Não é porque quem é burro que vai para o dicionário. É que quem é burro, digamos assim, com todo respeito, né? Ou seja, é que não entende direito a coisa, é que pensa que o dicionário é seu pai. Então, assim, sabe? O dicionário, né? Lembro quando antigamente era o Aurélio, né? O Aurélio, não? Então, qualquer dúvida era o Aurélio. Então, o que ele falava estava dito, porque o pai é assim, né? Se tem algum problema, alguma controvérsia, quem manda em casa é o pai, né? Uma sociedade machista. Mas essa foi a nossa questão aqui. O pai era a sumidade, né, naquele tempo. Então, o que o pai falava é isso. Então, nesse sentido, o Aurélio, o dicionário, era o pai do burro, né? Era considerar que isso era a palavra final. E, na verdade, não é a palavra final, é a palavra inicial, né? Inicialmente, para a gente que não conhece, vai no dicionário e vê o que significa a palavra, tá? Para nós, professores universitários, vocês, alunos universitários, querer começar pelo... tem uma tendência, eu também fiz isso quando estava como vocês estudando, né? Aí vamos estudar, né? Eu venho da filosofia, né? Filosofia é típica, não, filosofia a palavra vem de filo e sofia, aí filho significa amor, amizade, e sofia significa sabedoria e tal, sabe? Sim, muito bem, obrigado, né? E aí, sabe? E aí? Não falou nada. Assim, para um aluno que está aprendendo ele fazer isso, tem que fazer, tem que conhecer, né? O aluno tem que conhecer, está aprendendo, está na universidade para aprender. Agora, qual é a relevância científica disso? Nenhuma, sabe? Nenhuma. Assim, quando nasceu Aristóteles, você tem que saber. Quando morreu Aristóteles, né? Não vem, fulano e tal, aí a gente volta a data de quando nasceu, quando morreu, né? Mas qual é a relevância científica para isso?
não, a gente precisa saber, sim, é relevante saber em que época ele viveu, a pessoa viveu, né? Pra mim, não é a mesma coisa ter estar no século XVIII, por exemplo, ali lá com Kant, né? Do que está antes, né? Porque não podemos falar de estética, a estética de Cervantes, a estética de Quevedo, sabe? Não faz sentido, é anacrônico, né? A gente tem que saber isso, né? E poética não, poética desde que nascem os estudos da literatura tem a poética, então até hoje. Isso não significa, ontem na aula de ontem perguntaram sobre a poética de Aristóteles, a sua validade, né? Até agora a gente tem que estudar, tem que conhecer muito bem. Agora não dá para conhecer. Hoje, se der tempo, já está no segundo capítulo da Nádia, que fala lá do fantástico, do maravilhoso, na verdade. Aí vamos ver que aí a poética de Aristóteles fica curta, né? E claro, ele escreveu sobre o que tinha naquela época, não o que ia vir 2000 anos depois. Isso aí não é ninguém, a gente o futuro não é com a gente, né? A gente não sabe ensinar o falar do futuro, a gente fala do presente e do passado, do futuro. Não, eu desconfio de todo mundo que fala do futuro. Não, porque pode até falar, né? Não, do jeito que estão as coisas, daqui a pouco, sim, mas isso é uma opinião. E a gente em ciência não trabalha com opinião, né? A gente faz um estudo e no máximo pode dar um parecer, que não é a mesma coisa de opinião, né? Então a gente não trabalha com opinião. E o futuro não tem. Eu não posso fazer um parecer. Você estuda, lê, analisa o documento que você tem, a situação que você tem, e aí dá seu parecer, né? Do futuro a gente não tem nada. Então não dá para. A gente não pode dar um parecer. Né? Você pode falar, não, eu acho que amanhã vai chover. Tá, tudo bem. E se não chover? E se chover? É a mesma coisa, né? Fica por isso mesmo. Então são coisas diferentes. Bom, enfim, voltando aí ao texto de estética, é complicado, né? As pessoas usam estética assim e se confundem. Vai no dicionário porque no dicionário está assim, não é isso. Né? Em filosofia, estética é o estudo, né, do belo e hoje em dia também do feio, empresa só do belo, né? Do belo e do feio na arte. Isso que é estética. E eu, vocês sabem, sou formado em filosofia, tive aula de estética e tive aula de estética com um professor que, claro, aí a gente tinha nossas críticas com relação ao professor, mas era da área de estética, né? Era alguém que supostamente conhecia. Então, isso aí eu já acompanho há muito tempo e aí conheço. Esse em termos de filosofia. Em termos de arte, né? Aí, claro, vem o desdobramento depois do século XVIII, né, alemão, que especificamente para a arte, a questão das sensações, né? As sensações do que uma arte, uma manifestação artística te dá. Isso, de repente, você pode ver num quadro, né? Porque você olha, digo eu, não sei, eu tenho alguma coisa. Na minha família já teve um artista plástico, né? Mas, na verdade, eu conheço pouco, assim, cientificamente conheço pouco, né? Mas a escultura, você pode tocar, bom, né? Mas em termos de literatura, que é essa arte da palavra, como dizia Aristóteles, na falta na carência de uma denominação, não existia literatura, né, para o grego, né? Essa arte da palavra, trabalhar com sensações, com sentido, né, com as teses, é meio estranho, né? Para mim não convence, né? Então eu prefiro trabalhar poética. Então eu falo poética. O valor poético de uma obra, de uma sentença, é o valor poético. E não estético, porque a estética dá a impressão, leva a gente a pensar que deve ser uma coisa mais subjetiva. E se a gente está trabalhando de uma maneira científica, que para poder passar isso na prática, nossa, professores, de passar nosso conhecimento para nossos alunos. Tem que ser uma coisa que seja para todo mundo, né? Então,
não pode ser uma coisa assim minha, pessoal, o meu sentido, o que eu acho, o que eu vejo, o que eu sinto. Isso não, né? É diferente do meu parecer. Isso aí é porque o meu parecer está relacionado com uma análise do que estou tratando, né? E não o que eu acho, assim, o que eu vejo, e isso, do que eu sinto, não, porque para mim, e aí a gente vai ver, aí, desculpa o Mário Andrade, né, que é citado pela professora Nádia, que o conto é aquilo que se o autor diz que é conto, eu conto. Bueno, se o autor diz que é conto para ele. O problema é que se a gente vai dar um curso de conto, o que vai entrar nesse curso? Né? Então, o que nós unanimemente entendemos por conto e nossos alunos também vão entender por conto. Vamos dizer, o conto a gente tem que definir. Por isso que a grande questão, e isso a Nádia começa com isso, né? A questão é na segunda linha, né? O que eu conto? Essa é a grande questão. Para saber de que vamos tratar. Agora, tem aqueles espertos, sabe? Não, porque o conto não tem definição. Então, mais amplo ainda, a literatura não tem definição. Bom, então tá, tchau, vai fazer outra coisa. Porque para nós trabalharmos com a literatura, trabalharmos com conto, trabalharmos com qualquer coisa na universidade, tem que ter uma definição, ou seja, tem que ter um conceito que defina aquilo que a gente está trabalhando e delimite qual é a nossa área de trabalho. Não pode ser qualquer coisa. Né? Então, se para alguém a literatura não tem definição, apesar que escreve livros sobre a literatura, vende e ainda são traduzidos para o português, e você vai na biblioteca da UFAM e tem vários exemplares de um indivíduo que fala que a literatura não tem definição. Né? Ou mesmo que aquele que afirmava no final do século passado de que a morte do autor, né? Então pregava a morte do autor. Mas esses mais famosos que pregavam isso, tem outra também, pessoas sem nenhuma fama, que nem eu, né? Tinha outra pessoa sem nenhuma fama que também pregava a mesma coisa, eu não, né? Mas esses famosos que pregavam isso, que escreviam isso, ganharam muito dinheiro com direitos autorais, dizendo que o autor tinha morrido, né? Então é uma incoerência total, né? Por isso que a gente, e isso eu insisto, temos que ser críticos, temos que ler de uma forma crítica, para não engolir qualquer coisa, né? Então, o livro da Nádia é uma referência. Então, vamos estudar. Não posso dizer, não, eu não gostei. Não, vamos estudar. Porque você pode não aproveitar o livro todo, mas alguma parte sim, outra não. Mas vamos ver, temos que estudar para ver isso. E por que não? E por que sim? Né? É isso que a gente tem que ter claro, né? Afirmar isso, não é só falar o que a gente acha que não, tem que ter porquê. A gente tinha visto isso, o fio da história no primeiro dia, né? Eu falei já no início, e depois este nível, problema de estética literária, que ela fala da estética, né? E aí também a mesma coisa se pergunta ali, né? Sobre as características específicas do gênero conto, né? E aí diz, não, tem gente que acha que deveria ter uma teoria do conto, tem outro que não. Bom, e aí começa foi a aula da semana passada e termina. Eu queria voltar onde terminamos, não está aparecendo, né? Pica aí, fica piscando, aí. Bom, a gente terminou que ele cita, claro, o uruguaio Horácio Quiroga, isso eu queria voltar, mas também cita Mário de Andrade, né? O que eu falei, em Contos e Contistas, ele fala, abre aspas, em verdade sempre será conto aquilo que seu autor batizou com o nome de conto. Claro, eu tenho um filho e eu dou o nome do meu filho de Joaquim ou de Mário de Andrade, vai se chamar Mário de Andrade, né? Eu sou pai, eu dou o nome é esse, aí passa a ser isso. Agora, isso para mim, né? Então o autor pode sim colocar, escrever um texto e dizer, isso aqui é um conto, então tá. E aí você vai ver, na verdade é um desenho. Não, mas é um conto porque está contando uma história. Então tá bom.
O problema para a gente é isso, de compartilhar e de quando falar que o outro também me entenda, né? Porque não pode ser assim. Então, segundo Mário Andrade, o autor falou que conto, então conto. Tá? É a resposta que encontra para esta pergunta angustiosa. Né? Qual é a pergunta? O que eu conto? Sim, mas não é uma, sabe, não é uma resposta. Né? Porque o que gera, segundo ele, segundo Mário Andrade, né? Este inábil problema da estética literária. E aí a gente pergunta, o que é este, Mário Andrade, o que é estética? E, bom, né? Onde eu queria ir era de que Mário Andrade era um grande autor, sem dúvida nenhuma, né? Mas isso eu sempre falo, né? Que seja um grande escritor não significa, e de fato, né, na maioria das vezes, significa que é um mau crítico literário. Teórico, assim, não tem, né? Mas crítico literário, às vezes alguns autores se dão de crítico literário, né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, aqui na América Hispânica, né? Tem o Mário Vargas Llosa, sem dúvida, o nome assim mais respeitado e mais antigo. Ele que era criança, um dia foi novo, né? Nesse boom da literatura aqui em América. Ele era garoto ainda, né? Estava começando, né? Que acontece? Todo mundo já morreu e o único que está vivo agora, que eu saiba, é o Mário Vargas Llosa. E que ele pouco participou, porque ele era muito novo ainda, né? Mas aí, sem dúvida, e com todo respeito, ele é uma referência, né? Mas ele também se dá para crítico de literatura e... desculpe, mas por mais que você tenha prêmio Nobel, ele é em ficção, não em teoria, né? E, bom, de teoria pouco conhece, de crítica também pouco conhece. E isso não é só para dar um exemplo atual do Mário Vargas Llosa, que é um grande autor, né? Então, não, mesmo vale para Mário Andrade, o mesmo vale para Cortázar, né? Cortázar é outro exemplo, assim, um paradigma, né? Porque ele passava longe, né, de uma crítica literária e, sem dúvida, é um dos grandes contistas do século XX. Né? Os contos dele, eu trabalho, adoro, estudo, estou com um livro dele aqui também para mencionar, mas ele, em termos de crítica literária, passa longe. Né? Então, isso a gente sabe, que a maioria dos autores não são críticos literários, assim como, né, só tem outro lado também, assim como os críticos literários também não são autores, né? Então temos que ter muito cuidado com isso, com quem a gente cita. Se a proposta é estudar uma teoria do conto, temos que, bom, ver os teóricos. Claro, temos que ver os contos, né? Falava antes disso. Temos que ver os contos, sem dúvida. Se a gente não lê os contos, vai fazer teoria de quê? Né? Isso aí vem de Aristóteles. Aristóteles escreve a poética porque ele conheceu as obras da época, né? No caso, a tragédia, né? Que mais fala na poética, tem outras coisas também, mas é a tragédia que mais fala. Depois, supostamente, escreveu outro livro que se perdeu, mas ele estava falando daquilo que conhecia. Ele conheceu. A gente não dá para a gente tentar fazer uma teoria se conhecer a teoria de quê, né? E depois, para fazer crítica, a gente vai fazer uma crítica com critério, no caso, né, da literatura, com critérios literários e com base numa teoria, né? Amarrar na coisa. E se a gente vai para a química, o processo é o mesmo, só que são outras áreas, né? A química trabalha com outras áreas, né? A gente trabalha com autor, com livro, com leitor, né? Com tradutor, intérprete e tal. O químico trabalha com elementos... digamos assim, o químico trabalha com
com a tabela periódica, não tem a tabela periódica que a gente estuda na escola? Bom, a nossa tabela periódica, quais são os elementos da tabela periódica no estudo científico da literatura? É o autor, é a obra, é o leitor e é o que a gente chama de intermediário, que aí inclui tradutor, editor, professor de literatura, crítico literário, todos esses são os que, podemos dizer que os que nem para os outros, né? Então são esses os elementos da tabela periódica da literatura, né? Autor, obra, leitor e intermediário, né? Seriam os 4. Os químicos têm mais, né? A tabela periódica aumenta e de vez em quando aparece um elemento novo. E, bom, por enquanto em literatura são esses. Pode aparecer outro elemento novo, que não pode ficar cortando, né? Que tem gente que corta, né? Vê, não, a morte do autor, né? Porque leu Nietzsche, e como ele entende filosofia, e lê Nietzsche, fica encantado, e aí o Nietzsche falou da morte de Deus, então eu vou propagar a morte do autor, sabe? E, bom, e dá no que dá, em nada, né? O que a gente ganha em termos de estudo literário com isso? O que eram os estudos literários antes disso e depois disso? Não muda nada, né? Perdemos tempo, né? Mas enfim, vai, né? A gente faz a nossa crítica, né? Vocês também não precisam concordar comigo. Essa é a minha leitura e você tem a de vocês. Agora, para ter a de vocês, você tem que ler, tem que estudar, tem que ter a base. E essa base, em termos de teoria, tem que ser teórica. Sobre o quê? Sobre os contos, né? Então aí os contos a gente tem que ler. Então a Nádia também cita o uruguaio Horácio Quiroga. Esse sim também é um autor, né? Vamos mudar aqui. Também o Horácio Quiroga é um autor uruguaio, né? Eu tenho, acho que está aqui. Esse aqui eu acho que vai dar para compartilhar com vocês melhor, né? Vamos escolher a janela. Esse aqui. Eu acho que esse aqui porque tem algumas. Eu já estou vendo. Por exemplo, compartilhar arquivo Word não funciona, né? Bom, vamos ver ali e apaga aqui só um segundo para ver aqui do lado que alguém escreveu alguma coisa. O Lucas está perguntando se vão apresentar eles, porque eu falei que as 6 crônicas exemplares vão ser 3 do Lucas e 3 da Claudiane, né? Não, Lucas, fica calmo ali, que não é a ideia não é de botar você no fogo, a ideia é de chamar outros professores, né? E para já estou falando com alguns professores, né? De fato, no projeto convidei outras professoras, né, para fazerem parte do projeto, né? A professora Paula, que trabalha também com a obra do José Aldemir, está organizando a biblioteca do José Aldemir, que agora está no MUNS, né? A professora Paula da geografia, que foi minha parceira no evento do ano passado, e agora também chamei de novo para esse evento, apesar que esse ano vai ser só literatura, não vai ser geografia. Isso por quê? Porque a professora Paula já tem esse sexta.com, né, que uma vez por mês apresenta um trabalho na área de geografia relacionado com esse estudo do José Aldemir. Então agora vamos trabalhar só as crônicas. Aí a professora Paola vai continuar sendo a vice-coordenadora, né? É uma parceria. Essa denominação é da Proeste, né? É uma parceria, né? Mas convidamos mais 2 professoras da Faculdade de Letras, né? De português, a professora Rita, né? Que vocês conhecem, né? Viúva do José Aldemir, e uma professora nova que entrou agora,
Dariana, que quem é mais antigo no curso de espanhol conhece porque já foi substituta no curso de espanhol, né? Ela entrou, agora é professora da UFAM, era substituta, agora entrou na professora da UFAM, mas entrou na área de linguística em português, mas é da FLET e também foi convidada. Eu gostaria de convidar mais outras pessoas, já estava aqui pensando, quem já conhece, quem já acompanha, de imaginar quem mais eu posso convidar, né? Então a ideia é de cada semana uma crônica e que esses professores convidados apresentem. Agora, quem vai escolher as crônicas, o Lucas vai ter que escolher 3, serão as 3 crônicas no trabalho de PIBIC. E a Claudiane já falou para mim que já escolheu as 3, né? Então vai me dar já o nome das 3 crônicas para a gente ir organizando. E o Lucas deve fazer o mesmo em breve, né? Então, Lucas, você tem que escolher suas 3 obras que vão ser apresentadas por outros professores, tá? E você, claro, você vai conhecer também a sua oportunidade de dialogar com pessoas que têm um pouco mais de conhecimento. E a ideia é te ajudar no PIBIC, né? E compartilhar isso com todo mundo. Os projetos de extensão são esses. E eu acho que é nossa obrigação, principalmente numa universidade pública, né, da gente compartilhar isso, nossos estudos, nossa pesquisa, nosso conhecimento com a comunidade. Então, isso vai ser público, vai ser transmitido. Tá bom, Lucas? Então, vai escolhendo as suas crônicas. Bom, voltando aí, semana passada terminamos nisso, que cita Horácio Quiroga, né, que foi um autor, para quem não sabe, em Hispano-Americana, quem estuda talvez conheça a Hispano-Americana B, né? Em 1878, né, lá para o final estou rindo porque vi um professor na internet que falava de quem era, agora não lembro, mas vamos supor, está falando de Quiroga, né? Então falando, professor Horácio Quiroga, e todo lento assim, nasceu no Uruguai, né, em Salto, no ano de 1878, ou seja, 22 anos faltavam para o século XIX. E fala assim como se fosse uma grande coisa, né? Qualquer um que sabe ler. Então, eu não quis ver, mas se você entra nessa aqui da editora LPM, né, que tem livros também em espanhol, de autores espanhóis. Mas se você entra na Wikipedia, Wikipedia para mim não é referência, mas até na Wikipedia, essa informação todo mundo sabe, tá? E ainda fazer os cálculos, dizer que falta se ele nasceu em 78, faltam 22 anos para o próximo século, cara. Sabe, isso que qualquer criança sabe somar, né? e qual é a relevância disso em termos de literário? Nenhuma, né? E aí a gente vê não tinha a escolinha do professor Raimundo, né? O Rolando Leiro, tem gente que enrola assim, né? Bom, só para vocês saberem, aí estou projetando para você uma imagem do Horácio Quiroga, que foi um excelente contista. Um excelente contista, tá? Então, deixa eu botar para... E, claro, tem aí as obras, tem internet, se querem eu também tenho, posso compartilhar com você, quem quiser me escrever um e-mail, eu mando. Mas ele nasce no Uruguai, mas o Uruguai é muito perto da Argentina, né? E só atravessar de barquinho ali, chegar ou de Sacramento, que chama... Tem uma cidade bem pertinho, ou mesmo da capital, Montevideo. Esse Montevideo, né? O nome vem de monte, porque o monte tem uma solidariedade, e video que dá para ver, dá para se proteger a qualquer possibilidade de assalto a Buenos Aires, né? Então é perto de Buenos Aires, né? Se for por terra também chega, mas demora mais, né? Pelo mar é mais rápido, né? E bom, e ele convive muito, né? Vai para Argentina, para Buenos Aires, e convive com um monte de gente desse período, né? Que já é virado o século, né? Início do século XX. O Quiroga convive a Storner, como é que chama? A Storner, a Alfonsina Storner, por exemplo, né?
Bom, e só que tem na internet tem documentários sobre a vida do Quiroga e foi meio um pouco trágico, né? A família dele, os suicídios, as mortes são trágicas, são tão presentes ali e ele também acaba se suicidando em 1900 deixa eu ver aqui que ai, em 1900 não, caramba, tem um monte de gente que se suicida aqui. Na década de 30, né, que ele se suicida. Não sei se 36. Suicida, não, em 37. Em 37 ele em plena guerra. Na Espanha está a guerra civil, aqui ele se suicida. Tá? Mas ele, grandes contos, Anaconda, talvez você tenha ouvido falar de Anaconda. Depois fizeram um filme, nada a ver com o conto dele, né? Mas tem os contos da selva, né? Que a selva é a selva ali, desse meio entre o Uruguai e o norte da Argentina. Né, que ele publica. E o que eu queria falar com você, porque está essa página, né, da revista Bula, tem outra também, que tem em espanhol original. Isso faz parte, na verdade, de um livro, né? Mas ficou famoso esse decálogo, né, do perfeito contista. E está traduzido ao português também, então vou ler para vocês, porque é interessante. Apesar de ser, que eu falei, é um autor, sim, mas é um autor que dá umas dicas. Ele não se mete a ser um crítico literário, nem muito menos um teórico literário. Mas, digamos assim, dá uma receita, 10 mandamentos, né? Para pensado, e ele fala isso, né? Ele é sincero, nos jovens escritores. Né? Então são as dicas para os jovens escritores. Isso você vai encontrar, são 10, rápido, não vamos ler aqui, mas isso dá para discutir, para analisar, tem trabalho sobre isso também, né? Mas só para que, no caso que você não conheça, para que passem a conhecer. E está aqui essa versão em português, da revista Bula. Se você procurar Decálogo do Perfeito Contista, vão achar. Então tá aí. Número 1, né? O primeiro. Crê no mestre. Aí ele põe, né? O Edgar Allan Poe, Maupassant, né? Que esse a Nádia ali cita esse, o francês, né? Maupassant, que é um excelente contista também. Kipling, né? Que eu conheço bem menos. E Chekhov para mim é desse quatro que mais eu conheço, que mais eu leio, já falei isso, né? Eu leio Chekhov, nem que seja hoje, por exemplo, só um conto, mas tinha que ler. Não sabe, antes de começar o dia tem que ler pelo menos um conto, 2, 3 do Chekhov, e quando tem mais tempo leio, tem um relato já maior, né? Que aí a gente leva mais de 1 hora para ler, né? E tem também a peça de teatro que são excelentes, né? Mas bom, aí a sugestão, são sugestões que ele está dando, né? Não é uma teoria do conto, mas interessante isso, de ver isso. Então, crer em um mestre, ou seja, tomar um referencial. Qual vai ser? E põe, ele sugere aqui, pode ser Maupassant, Kipling ou Chekhov, né? Hoje em dia aí a gente pode aumentar, né? Depois do século XX, pensando, por exemplo, na Argentina, Borges, né? E Cortázar, né? Há outros também, né? Há outros grandes autores, mas né? Vamos, e de outros países também, né? Aí fala, tomar como mestre como em Deus mesmo, assim, assuma autoridade, né? Metaforicamente, claro, né? Isso que fala de Deus, mas é a sua referência, né? Aí, número 2, crê que tua arte é um cume inacessível, não sonhes dominá-la. Quando puderes fazê-lo, conseguirás sem ao menos perceber. Então, a arte é uma coisa assim inacessível, inalcançável, uma coisa muito alta, né? Um cume,
Mas você não tem que se preocupar em, sabe, em chegar lá, né, em sonhar dominá-la, né? Isso aí vai chegar, né? Se você é um bom escrevendo, né, praticando, você chega lá e vai chegar, quando chegar, vai perceber que chegou, né? Mas não se preocupar com isso, ou não se preocupar com a fama também, né? Aí a gente pode incluir isso, né? A número 3, resiste a quanto puderes a imitação. Olha só, primeiro diz que tem que ter um guia, né? E agora diz para resistir à imitação. Então a gente está entendendo aqui que tomar como guia não significa imitar, né? É outra coisa, é se inspirar, que não é a mesma coisa. Em arte não há, por exemplo, uma palavra que eu não uso, influência. Porque influência dá a noção de que alguém está influenciando no outro. Então, quem está influenciando tem um poder e está por cima do influenciado. E a arte não pode ter isso, né? Tem que ser livre, né? Então, você não pode ser subjugado e para que vai se preocupar em subjugar os outros? Menos ainda, né? Mas você não pode ser subjugado, né? Então, você tem que escolher, esse número 1, escolher um autor. Não é para imitar esse autor, é que sirva como guia, né? Que não é a mesma coisa que imitar, né? Guia é uma coisa, professor é um guia. Eu não dou aula para você para que você seja como eu. Não, eu estou mostrando e vocês vão ser como vocês são e se formam a partir disso, né? Eu só estou mostrando. Querer ir para lá, vai por aqui. Não é para seguir o que eu falo. Aqui, nesse sentido, Horácio Quiroga está falando isso, né? Não é para imitar. Mas imite se a demanda for demasiado forte. Não é para imitar, mas está pedindo muito aí, você imita. Na verdade, não é para imitar, né? Mas que nenhuma outra coisa, o desenvolvimento da personalidade requer muita paciência, né? Aí você vai... tem que ter, para você ter o seu estilo, né? Falando aqui com jovens escritores, né? Para você ter seu estilo, precisa ter paciência, né? Número 4. Tem fé cega não em tuas capacidades para o triunfo, mas no ardor como que o desejas, né? Então não é o triunfo, né? Mas é a vontade, né? Ama tua arte como a tua namorada, de todo o teu coração. Ou seja, qualquer coisa, né? Na verdade, isso aqui é arte. Se nós somos professores, temos que amar também nossa profissão, nosso trabalho de todo o coração, senão fica insuportável, né? Número 5. Não comeces a escrever sem saber desde a primeira palavra aonde queres chegar. Em que lugar que esse né, de lugar, né? Aonde, onde uma coisa, aonde, onde querer chegar, é o movimento para aquele lugar, né? Então, você quando começa tem que saber, né? Para onde você vai. Não é, vou me inspirar, vou começar a escrever aqui. Não. Já pensou? O que eu vou falar hoje na aula? Não sei, vou me inspirar aqui. Não, eu sei o que eu vou falar. Já escolhi aqui o que eu vou falar, né? E até sempre que olha, tem mais coisa, tem livro aqui do outro lado, né? Mas o principal é isso aqui que eu estou passando para vocês. Então a gente tem que saber em que direção a gente vai, né? Então, continuando, em um conto bem feito, as 3 primeiras linhas têm quase a mesma importância que as 3 últimas, sem dúvida, né? Vocês sabem que em um texto escrito as primeiras linhas são fundamentais, né? Porque se você não convence o leitor na tua primeira linha, ele vai largar o texto e tchau, foi embora, tá? Então tem que convencer. Só que as 3 últimas também são, senão o cara vai ficar decepcionado, o leitor, né? O cara, quando estou falando leitor, que seja homem, mulher, o que seja, a pessoa que está lendo. Número 6. Se quiseres expressar com exatidão estas circunstâncias, desde o rio se aprova... desde o rio... Que eu conheço isso aqui quase como em espanhol, né? Estou lendo em português, acho estranho, né? Mas para você, para esse curso é melhor em português, né? Então, a frase, desde o rio soprava o vento frio, né? Não há uma língua humana mais
não há na língua humana mais palavras que as apontadas para expressá-la. Ou seja, essa frase, segundo ele, está perfeita, tá? Na medida. Ou mais do que perfeita, está na medida. Uma vez dado a tua palavra, não te preocupes em observar se apresentam consonâncias ou dissonâncias entre si. Não, escreveu, e tem outra coisa, não sei se é mais na frente que fala, mas é uma coisa que se fala para os escritores, né? Tá bom, né? Não precisa exagerar, tá bom, né? Isso aí tá, né? Desde o rio soprava o vento frio, tá bom, não precisa ficar enfeitando demais, né? Número 7. Não adjetive, aqui sim é a continuação, né? Não adjetive sem necessidade inútil. Serão quantas apêndices, né, coloridas aderidas a um substantivo débil. Não adianta, se você tem um substantivo que não é apropriado, não adianta botar 1000 adjetivos, porque você já escorregou no substantivo, que é o principal, né? Então, o adjetivo não vai melhorar a tua escolha do substantivo, né? Isso aí, para quem deleta, sabe isso, né? O que é substantivo, o que é adjetivo, claro, então não adianta, né? Tem que saber escolher o substantivo e bota um adjetivo e já tá bom, né? Não precisa ficar falando, decorando, não é por aí, né? A escolha do substantivo mais apropriado, qualquer adjetivo ali já tá bom, não precisa mais do que isso, né? Se você não escolher o substantivo apropriado, no adjetivo ou uma sequência de adjetivos que vão sabe, potencializar esse substantivo que está onde não deveria estar, né? Se encontrares o perfeito, somente ele terá uma cor incomparável, né? É isso. Mas é preciso encontrá-lo, sim. Tem que ter o substantivo específico para... Em poesia, isso aí é claríssimo, né? É claríssimo, né? 8. Toma teus personagens pela mão e leva-os firmemente até o final. Esse é um conto, claro, né? Esses são parênteses. Quando essas histórias, Mil e uma Noite, todas essas histórias que são vários contos e outro conto, claro, você pode criar um personagem, conta uma história, no dia seguinte conta outro personagem, mas quando no conto, esse personagem, então vai, esse é até o final, né? Não dá tempo como um romance de ter várias histórias, vários personagens, então não, é um e vai com ele até o final, né? E depois mais na frente tem outros comentários aqui, tá? Então toma teus personagens pela mão e leva-os firmemente até o fim, sem ver até o final, né? Sem ver nada além do caminho que traçastes para ele, né? Então o que você pensou para ele é por aí que vai levar. Não te distraias vendo o que eles não importa ver, tá? Tem coisa que não é detalhe. O conto não é para ficar inventando coisa, né? O conto é preciso, é conciso, né? Conciso, isso. Tem que ter coerência, coesão, né? E por isso que é curto. Um livro de conto pode ter, A Mil e uma Noite são várias, mas são vários contos, né? E isso tem uma ação, né? Aí vem depois a questão da ação. Não abuses do leitor. Isso aí eu aprendi também. Quando fiz minha tese de doutorado, a minha orientadora falou: tenha consideração com a banca, né? Vai ficar escrevendo, não. Consideração, não, a gente não vai abusar do leitor, né? Um conto é um romance, do qual se retirou as aparas, né? Reduzido. Tenha isso como uma verdade absoluta, ainda que não seja. E aí já estou abusando com você, assim como do leitor também, como você que está me acompanhando, já foi uma hora, já vou terminar, tá? Número 9. Não escreva sobre o império da emoção, tá? Não é essa emoção, é trabalho, é concentração, é racional. Claro, tem que ter você tem que, de alguma maneira, passar emoção, né, na sua obra, mas você não pode escrever assim no império de estar dominado pela emoção, assim como também, né, querer dar uma aula dominado pela emoção, ou querer dar um discurso dominado, aí vai falar umas coisas, mas depois o mundo
como se diz, o mundo real é os pés no chão, é outra coisa, né? Então também, para escrever um conto, não, tá? Vamos com calma. Deixe-a morrer, a emoção, né? Deixe-a morrer e evoque-a em seguida, né? Se fores então capaz de revivê-la tal qual a sentiu, terás alcançado a arte, na arte, a metade do caminho. A metade do caminho, né? Então, não é a emoção, é sim poder você trabalhar para recuperar essa emoção, né? Para reviver essa emoção. Aí já é meio caminho andado, como se diz, né? E número 10, para finalizar, não penses em teus amigos ao escrever. Tá? Na verdade, não estou escrevendo para os amigos, que os amigos vão concordar com tudo, né? Se é amigo, né? Então, não pense nos teus amigos ao escrever, nem na impressão que causará tua história. Escreve como se teu relato não interessasse a mais ninguém, senão ao pequeno mundo de teus personagens, tá? Dos quais poderás ter sido um. Ou seja, você poderá ter sido um dele, né? Não há outro modo de dar vida ao conto. Então, é isso aí que dá vida ao conto. Bom, isso, né? Voltar, parar a transmissão. Isso porque vocês acompanharam na semana passada. Esse finalzinho foi corrido, mas tinha assim... claro, também não dá para fazer isso tudo, né? Mas a gente tinha que falar isso, né? Mais detalhe do Horácio Quiroga, né? E, claro, esse comentário que fiz do Mário Andrade. E depois vai citar o Júlio Cortázar, que também a gente tem que ter... Eu olho para o lado, porque está aqui um dos livros, né? Do Júlio Cortázar, que também é um exemplo de que o fato de ser um bom escritor de contos não quer dizer que seja um crítico de contos. É muito interessante esse livro dele. Esse aqui, o meu está em espanhol, mas está traduzido ao português. Em internet vocês acham o PDF, acho que nos dois, em português e em espanhol. E, claro, um livro que eu já li várias vezes, que já trabalhei com meus alunos. É muito interessante quando ele analisa seus próprios contos, né? Isso é interessante. Mas daí achar que o Cortázar é um nome, né? Se a gente está propondo uma teoria da crônica, tem que ver desculpa, teoria do conto, tem que sim, primeiro ler os contos e depois ver a teoria e ver críticos, mas crítico de conto, crítico literário. O autor é o autor do conto, não é crítico literário, nem muito menos um teórico do conto, né? Então, temos que ir com calma, porque da maneira que está exposto aqui no livro, pode sugerir que, sabe, como se fosse uma referência, né? Esses autores. Não, esses autores são autores, né? A teoria, vamos para a teoria. No segundo capítulo, aí entra, vamos ver na próxima aula, aí ela entra também falando historicamente de alguns teóricos, né? Eu vou terminar porque ainda falta um pedacinho aí do final, creio, do livro, do primeiro capítulo. E aí o início, eu já falo, se vocês quiserem ler esse início do segundo capítulo, é mais informativo. Eu vou passar rápido por ele e depois ele mais para frente. Cadê onde que está? Eu me perco aqui onde que está. Tantas páginas. Depois, nossa, falta essa alquimia secreta, né, que finaliza eu pensei que ia finalizar agora, mas na próxima aula a gente finaliza rápido isso. E esse o segundo capítulo, o conto, uma narrativa, tá? Põe ler, tá? Porque é mais informativo, tá? Eu vou dar mais atenção quando chega ao conto maravilhoso, né? Aí fala o Joles e fala o Vladimir Prokop. Esse aí eu vou me deter um pouco mais. E depois vem com o conto maravilhoso, a narrativa em geral, e o conto maravilhoso ao moderno. Apenas uma mudança técnica? É uma pergunta. Então, eu acho que por aí vai ser... esse é o segundo capítulo, tá? Então, se vocês quiserem ler ele antes, né?
para ter... Opa! O que eu fiz aqui?